aí que ele tá fazendo é ser um agente político que cuida dos interesses do Comando Vermelho. E isso, meus amigos, isso é muito bom. Tem gente da direita que tem muita inveja do MBL, muita inveja. E que vê tudo que o MBL faz como um problema, aí tem que ficar diminuindo ou tentando nos culpabilizar sobre isso, né? Ainda mais quando a gente acerta. Quando a gente acerta, as pessoas ficam lá tentando atacar e aí fica pior. São pessoas que querem colocar as coisas sob a seguinte lógica. O MBL está levantando o Oruan, agora nós temos um problemão, né? Desde quando isso é um problema? O Oruan é gigante, independente do MBL. A gente não tornou o Oruan mais ou menos famoso. Só que o que a gente fez foi direcionar essa energia do Oruan, que estava aqui, ela veio pra cá, um pouquinho pra cá. Como? Puxando ele, a lei anti-Oruan, as exposições que a gente faz do passado dele. Tudo que foi feito, mexeu com o cara começa a errar. E o cara começa a aceitar uma espécie de uma vocação, eu comentei, tá lá no Valete Plus, uma espécie de uma vocação quase genética que ele tem em representar o pai. É um lance assim, ele quer se sentir como um sucessor do pai. Ele é um príncipe que precisa de um reino. Eu já comentei aqui na live e é muito estranho. Tem algo de Hamlet no Oruan e tem algo de... Olha o que eu vou colocar que tem que ser muito cuidadoso pra alguém fazer o corte. Estou falando aqui de um bandido, um retardado mental que parece uma lombriga. Dito isso, há uma noção de exercício de poder, né, hereditário, quase aristocrático por parte dele, que é parte de um bando invasor, é um bandido, é um bando que faz exercício da política através da violência e que se comporta de maneira violenta, e ele quer agora, enquanto líder do bando, assumir uma espécie de um segundo passo, que é se tornar um líder legítimo para aquela população dominada por eles. Você entende? Todo o sistema de relações sociais que pressupõe uma imposição de uma elite através da violência, ele não pode sustentar ao longo do tempo só com violência. Se você impõe uma minoria armada sobre uma maioria desarmada, você consegue por um tempo segurar via opressão, mas depois você vai ter que criar sistemas de validação ideológica daquela hierarquia, entendeu? Por exemplo, uma coisa que é muito clara, que serve para fazer estudos nessa área, que é um caso muito louco, é o caso indiano, né? O caso indiano, o que ele nos entrega? Quando você teve a invasão dos povos indo-arianos naquela região que hoje compreende a Índia, eles eram uma minoria, né? Eles foram chegando, foram migrações, foram invasões, foi violento, foram acomodações, chama do que quiser. Você pegou uma determinada sociedade minoritária, oriunda da estepe, esses caras se tornaram detentores daquelas regiões, praticaram conflitos, a maior parte dos conflitos entre eles, dominaram a população local, se misturaram à população local e criaram um sistema de validação dessa hierarquia que é amarrado pela própria religião, que é o sistema de castas. Então você consegue criar uma hierarquia social e a justificativa de uma, vamos dizer, de uma imposição política desses invasores sobre os locais, que é um sistema presente até hoje. Isso é algo que aconteceu provavelmente por volta ano 1100, 1300 a.C. e isso existe, né? Isso está válido até hoje, 2025 depois de Cristo. São praticamente 3.000 anos de persistência, tá? É muito tempo. Em termos, vamos dizer, de civilização e tal, isso é antiquíssimo. E a gente vai encontrar outros modelos de imposição e de validação de elite sobre a população local. Quando você faz esse paralelo com a história, o que você tem ali? O Oruan, né, um grupo, né, que pode até ser oriundo, né, ele não é um invasor específico, ele não veio de fora e se impôs lá, mas eles se tornam uma elite dominante dentro de uma comunidade, implantam um terror, mas surge um soft power e depois começa a surgir uma ideologia que justifique. E agora ele se coloca como um representante não apenas do interesse do topo do grupo de banditismo, mas do interesse da comunidade como um todo. Aí ele se torna um líder holístico, tá? Então o Oruan daria um salto de liderança, se comportando como um representante dos interesses da comunidade contra o Estado opressor, tá? Que seria, vamos dizer, se não algo completamente novo, porque existe toda a mitologia do traficante como um amigo do morador da favela em detrimento do Estado que abandona, o que não é verdade, mas enfim, já é parte da implementação da ideologia. Ele daria um salto, né, um salto concreto em que ele se torna um líder político mesmo. E esse vídeo que ele tá ali com os caras fazendo isso, esse vídeo tem a cara desse shift, dessa mudança. Vamos fazer a análise desse vídeo aí. Ontem o Estado interviu uma festa aqui no Santa Amaro, ele baleou 5 moradores e matou um inocente. Até quando vão ficar matando meu povo e não vai acontecer nada? Quer acabar com o favelado? Por que não tá com uma bomba aqui, ver se resolve? Onde que? Primeira coisa, né, você percebe,
cara não tem nenhum dom da oratória, né? Se você sabe, tem muita gente muito preocupada em o cara naturalmente se estabelecer como uma líder, com uma oratória dessa não tem tanto assim a se preocupar. O cara fala qualquer coisa, tem aqueles lapsos, né? Assim, aquele momento de silêncio que ele não consegue concatenar, juntar uma frase com a outra, é bem complicado. Mas vamos lá, dá o play. Ele fala meu povo, volta um pouco que ele fala meu povo. Você entende? Ele não está aí, ó, veja só a imagem. Não é uma imagem em que a autoridade dele é validada através das armas. Todas as festas e toda a, vamos dizer, toda a mitologia que é criada por eles, inclusive nas músicas, é construída junto com as armas. A arma, o arsenal bélico e a riqueza. Aí ele não tá nessa vibe. Ele tá com crianças, ainda tem um clima meio lúdico de festa junina, tem as bandeirolas ali em cima, e tem as pessoas e as famílias ali endossando ele como líder, e a presença muito forte de crianças. Aí tá lá a Justiça, Eros, faixas e cartazes claramente feitos no mesmo lugar, ou seja, não foi exatamente tão espontâneo assim. Alguém mandou fazer essas faixas, foi um morador ou foi o próprio Lula pra gravar o vídeo? Não sei. Joga a pergunta aqui no ar, mas vamos ouvir ele de novo. Até quando vão ficar matando meu povo e não vai acontecer nada? Quer acabar com o favelado? Por que não tá com a bomba aqui, ver se resolve? Justiça, mas só quer justiça. Justiça! Como eu disse, assim, o Oruan, você não vai esperar inteligência dele. O raciocínio dele lento, a baixa inteligência verbal dele denota um cara que não é capaz de lidar com situações e operações complexas. Em certa medida, ele não é apenas fruto do meio, ele é também fruto das próprias dificuldades, né? Mas mesmo sendo muito burro e muito primitivo, este algo mais que é profundamente humano, tá? Que é arquetípico, que é a ideia de se comportar como um príncipe, de honrar o pai e todas essas coisas que são primordiais e que antecedem qualquer coisa, tão presente nele. Então, ele vai exercer esta, abre aspas, nobreza, fecha aspas, da maneira mais primitiva, tosca e rudimentar possível. E sim, é uma mudança na atuação dele, e é uma mudança se colocando como essa liderança que cuida das pessoas. Então veja, ele está fazendo isso hoje. Semana passada, na soltura do Poço do Rodo, ele já estava pulando, né, em cima de um ônibus, né, aí um cara lutou contra o policial para evitar que ele fosse detido. Então ele estava ali na ação, ou seja, ele estava exercendo a violência e cultuando ali a festa da soltura do seu guerreiro, do seu clã ali, que era o Poço do Rodo. E aí agora ele vai e se comporta como um cuidador, né? São dois perfis do cara ali. Em resumo, se comporta como liderança política do tráfico, sim, e como uma liderança pública do tráfico para as pessoas e para a sociedade civil. Ele, que é parte deste aparato de propaganda do tráfico, está tendo essa metamorfose em que ele não é agora um cantor. Ele não está se comportando como cantor. E veja só, a desculpa dele e de todo mundo que apoia ele é que, não, ele é um cantor, tá fazendo a arte dele. Que momento ele tá fazendo a arte aí? Tudo aí que ele tá fazendo é ser um agente político que cuida dos interesses do Comando Vermelho, nos territórios do Comando Vermelho ou para com os comandados pelo Comando Vermelho. E isso, meus amigos, isso é muito bom. Isso é uma das melhores coisas que a gente pode observar. Cai o véu de hipocrisia. E eu volto a colocar, esse sistema de relações sociais, como o carioca, absolutamente inviável, as tais relações entre morro e asfalto, justamente essas pessoas que foram desde o final do Império, desde o começo da República, desde o processo de urbanização do Rio, enviadas para os morros, alienadas de tudo, essas regiões pobres, carentes, todo esse processo histórico que é inviável, e que ficou sendo escondido para manter de pé a aura, o mito do Rio, cidade maravilhosa. O Rio não é maravilhoso, o Rio é um inferno. O Rio é inferno, o Rio não tem nada de maravilhoso. Toda essa mentira, essa mentira que foi vomitada, tá, pelas bossas novas, pelas Rede Globos, pelos Rio 40 graus, cidade margarida, toda aquela merda tá tão inviável, tá tão desgraçadamente inviável, que ele ter assumido que eu sou só uma liderança política e a esquerda ter validado, nos obriga como sociedade a ter que encarar o problema. E isso é bom pra caramba, galera. Isso é bom pra caramba. Isso é uma das melhores notícias que nós temos. Eu vi um cara burro aí no chat, né? O Renan tá fazendo xadrez 8D
por MBL ser responsável em tornar o Oruan liderança política. Mas a gente tá falando isso desde que começou essa história. Na verdade, muito antes que começou essa história. A gente tá tratando o Oruan como liderança política desde a publicação do primeiro fascículo do Livro Amarelo. Desde o início. A gente vem, junto com parte do jornalismo, denunciando a atuação de ONGs. Assim, eu não quero me repetir. Todo mundo sabe que nós falamos isso. Nós queremos isso. Se a gente quer uma guerra, você precisa saber quem é o seu inimigo numa guerra. Isso é um tanto quanto óbvio. O que a gente não quer é acobertar o que está acontecendo, fingir que isso é normal e criar uma espécie de uma relação promíscua entre o mundo do tráfico e o mundo formal do Estado brasileiro. Que é o que esses caras sempre quiseram. Que é o que as esquerdas quiseram. Logicamente que se as esquerdas pudessem escolher entre uma mistura entre o mundo do tráfico e o Estado, ou o tráfico mobilizar as pessoas para um processo revolucionário, lógico que eles escolheriam a opção 2. Esse é o sonho molhado de toda a esquerda brasileira. Posto isso, né? Posto isso, agora nós vamos ter que olhar e falar quem é que vai enfrentar esses caras. Que Estado é esse que vai enfrentar? Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.